As rochas sedimentares são aquelas originadas a partir de fragmentos que são arrancados de rochas mais antigas. Então, as rochas mais antigas são expostas a vários fatores que acabam erodindo-as. E esses fragmentos minúsculos vão sendo depositados em pontos mais baixos da superfície terrestre, dando origem a grandes extensões de rochas sedimentares. Esse processo chama-se sedimentação. Então, as rochas sedimentares, logicamente, você já percebe que elas são menos resistentes à erosão. Portanto, são rochas facilmente erodidas. Por esse motivo, geralmente as rochas sedimentares são rochas porosas. E por serem porosas, elas possuem espaços no seu interior. Daí, serem áreas, geralmente, onde há depósito de petróleo e aquíferos, inclusive. Então, essas são as rochas sedimentares, formadas a partir de restos de outras rochas. Elas podem ser sedimentares detríticas, sedimentares químicas e sedimentares orgânicas, como por exemplo o carvão, os depósitos carboníferos, né? Vejam só, pessoal, a crosta ou litosfera é uma camada consolidada de rochas, não é isso? E automaticamente as rochas, o que são? São agregados de minerais. Desde quando o planeta surgiu, as rochas estão presentes. Pode-se dizer que as rochas são os elementos mais antigos e que contam a história da Terra. Portanto, estudar a geologia e estudar as estruturas de rocha é extremamente importante para a gente entender como funciona a superfície terrestre. Só que as rochas, que são agregados de minerais, nós classificamos elas em 3 categorias principais. As chamadas rochas magmáticas, também chamadas de ígneas, rochas sedimentares e as rochas metamórficas. Vamos ver agora as rochas magmáticas ou ígneas. São aquelas rochas originadas a partir da solidificação do magma. É uma rocha fundida. O magma, ele se cristaliza dependendo da velocidade. Aí a gente pode chamar as rochas de intrusivas ou extrusivas. As rochas magmáticas intrusivas são aquelas em que a cristalização acontece lentamente e acontece no interior da crosta terrestre. Exemplo de rocha com essa característica é o granito. Já as rochas magmáticas extrusivas são aquelas que resfriam. O magma se resfria quando ele vem para a superfície. E você sabe que quando o magma escorre pela superfície, ele deixa de ser chamado magma e ele passa a ser chamado de lava. Então a lava acaba se resfriando superficialmente e a cristalização nesse caso é mais rápida. E aí nós vamos ter as rochas magmáticas extrusivas. O basalto é um bom exemplo desse tipo de rocha. Geralmente as rochas magmáticas ou ígneas, elas são bem resistentes à erosão e ao desgaste. Por isso, geralmente elas formam tipos de relevo mais elevados. As rochas metamórficas são aquelas rochas que passam por uma mudança brusca de temperatura ou de pressão. Então, quando há uma mudança brusca de temperatura ou de pressão, as rochas acabam alterando a sua composição, se transformando em rochas metamórficas. As rochas metamórficas, algumas são mais resistentes à erosão, outras são menos resistentes à erosão. Portanto, as rochas metamórficas, elas geralmente estão presentes em áreas
onde houve, por exemplo, antigos dobramentos ou antigas erupções vulcânicas, né? Porque os dobramentos acabam enrugando a crosta, alterando a pressão. E a rocha metamórfica, ela origina-se a partir de mudanças na pressão. E onde existem erupções vulcânicas, essas rochas são metamórficas, geralmente, porque elas acabam sofrendo uma variação agora de temperatura, onde existiam vulcões. Então, rochas metamórficas são aquelas originadas a partir, né, de alterações bruscas de temperatura e de pressão. Geralmente essas rochas, portanto, estão relacionadas a fenômenos que ocorrem no interior do planeta, que nós chamamos de movimentos endógenos, que